E aí, bom? Preparados para mais um capítulo da nossa saga republicana? Hoje a gente vai falar de um momento que deveria ser pura pompa e circunstância, mas ele acabou sendo meio que largado. Vamos falar da posse do primeiro presidente civil do Brasil, o Prudente de Moraes, em 1894. Depois de dois marechais bem turrões no comando, o Deodoro e o Floriano, finalmente um civil eleito pelo voto. Ok, um voto nesse momento bem restrito, mas ainda assim um voto popular, né? Ele ia assumir a cadeira presidencial. Era para ser um marco, né? A consolidação da República nas mãos de um representante do povo. Tá, nesse caso das elites cafeiras paulistas, né? Mas tudo bem. Mas essa transição, ela foi tudo menos normal. Imagina você, presidente eleito, chegar na capital para assumir a presidência e não ter ninguém te esperando. Nem um tapinha nas costas, nem um bem-vindo. Pois é, a posse do Prudente ela foi tão sem glamour, tão cheia de climão com o antecessor, que virou um caso bem pitoresco da nossa história. Então, bora descobrir como que foi essa chegada triunfal, só que não, do Prudente ao Rio de Janeiro. Por que o Floriano fez tanta birra? E o que essa posse meia-boca significou para a nossa ainda então jovem república? Então vamos situar as coisas primeiro. A gente está em 1894. O Brasil ele estava saindo do período turbulento dos primeiros anos de república, né? Foi marcado por golpes, por revoltas, como a Revolução Federalista que ainda estava rolando no Sul, e também pela mão de ferro dos militares. A eleição do Prudente de Moraes, que era ex-presidente do estado de São Paulo e uma figura muito importante na política e na Constituinte, ela representava uma mudança significativa, que era a passagem do poder dos quartéis para os palácios, ou nesse caso, para as fazendas de café, de uma certa forma. Mas o Marechal Floriano Peixoto, o nosso Marechal de Ferro, que estava saindo, né, ele não estava nem um pouco feliz em passar o poder para um civil. O Floriano e muitos militares, eles viam a República como uma cria deles, e eles desconfiavam desses políticos que eles chamavam de casacas, que eles iam fazer alguma cagada. Mas o Prudente, ele era um cara esperto, e ele sabia que a transição dele ela não seria nada fácil. Então, 15 dias antes da posse, que estava marcada para o dia 15 de novembro, ele viajou de São Paulo para o Rio, que era a capital ainda na época. Para tentar organizar as coisas, né, para fazer essa transição, ele chegou no Rio no dia 2 de novembro. E aí que começa esse episódio bizarro. O futuro presidente da República, ele desembarca na estação de trem e cadê a comitiva? Cadê os ministros? Cadê a banda? Cadê a fanfarra? Cadê o tapete vermelho? Nada, ninguém. Zero autoridade, zero político para receber ele. A única decoração eram umas flores meio murchas que estavam ali e que tinham sido usadas para receber, uns dias antes, uns generais uruguaios. Então imagina a cena, o presidente eleito ali, parado na plataforma, sozinho, sem ter o que fazer. O Prudente de Moraes, né, o futuro chefe da nação, ele teve que pegar um carro de aluguel, tipo um táxi, um Uber lá da época, e ir pro hotel onde ele ia ficar hospedado até a posse. Então, durante os dias que antecederam a posse, o Prudente ele bem que tentou encontrar com o Floriano. Ele queria conversar, entender um pouco melhor a situação do governo, fazer uma transição minimamente civilizada, né? Mas o Marechal de Ferro ele fez jus ao apelido dele e foi irredutível. Ele deu desculpa atrás de desculpa, ele ia alegando falta de horário na agenda e o encontro nunca aconteceu. Essa birra do Floriano, ela mostra o desprezo dele pela chegada dos civis ao poder. A transição, né, de governo, que deveria ser um momento de diálogo e organização, ela simplesmente não aconteceu. Aí chegou o grande dia, dia 15 de novembro de 1894, dia da posse do primeiro presidente civil eleito. Era para ser um momento histórico, né? De certa forma foi, mas a má vontade do Floriano, ela continuou. Sim, nenhuma carruagem oficial foi enviada para o hotel para buscar o Prudente. Ele teve de novo que se virar, alugar um carro lá, às pressas, né, para conseguir chegar ao Palácio Conde dos Arcos, que era onde ficava o Senado e onde ia ter a cerimônia de juramento. Depois de prestar o juramento na frente dos parlamentares que estavam lá,
O Prudente ele seguiu para o Palácio do Itamaraty, que era a sede da presidência na época, e quando ele chegou, o que ele encontrou lá? O prédio estava aberto, mas completamente assim às moscas. Estava meio sujo, estava vazio, sem nenhum funcionário para receber o novo presidente. E cadê o Floriano ali? Nem sinal dele. O Marechal, ex-presidente, ele se recusou a participar da cerimônia e a transmitir o cargo formalmente. O único representante do governo anterior que apareceu ali foi o ministro da Justiça, o Cassiano do Nascimento, mas provavelmente sim estava ali só para constar mesmo. Então foi uma posse bem melancólica, quase clandestina, bem diferente do que se espera para um momento tão simbólico assim de transição. Então, enquanto o Prudente ele tomava posse de uma forma tão anticlimática, corriam boatos, né, nos bastidores dos militares. Tinha conversas sobre a possibilidade de impedir a posse do presidente, já que os militares eles tinham dado o golpe em 1889, derrubado Deodoro em seguida, enfrentado um monte de revolta e um monte de outra coisa, e a ideia de entregar o poder assim, sem mais nem menos, não estava agradando todo mundo, não. A postura do Floriano ela sempre foi muito ambígua, né, para tudo. Mas apesar do desprezo pela birra evidente assim, dele, o próprio Floriano ele não embarcou em nenhuma aventura golpista naquele momento. Talvez, sei lá, por pragmatismo, talvez por entender que a situação política ela não ia permitir alguma coisa, mas assim, o fato é que ele deixou a posse acontecer, mesmo a contragosto. Tem uma frase que foi atribuída a ele, que ela resume bem essa postura ambígua. Homem da ordem, não turbarei a posse do eleito e seu governo, salvo se enveredar pelo caminho errado, no que não acredito. Traduzindo do florianês, eu vou deixar esse civil assumir. Fazer o quê? Mas fico de olho. Se ele pisar na bola ou ameaçar os interesses dos militares, a gente intervém. Era como se o Floriano ele se reservasse a um papel de poder moderador informal, fazendo isso aí uma ameaça velada pairar sobre o novo governo. Eu acho meio curioso como que o exército, né, ele vai manter essa ideia de poder moderador em vários momentos e hoje meio que o STF ele adotou esse tipo de pensamento. Então essa posse tão peculiar, ela marcou o início de um governo que seria muito difícil. O Prudente de Moraes, ele enfrentaria, né, a continuação da Revolução Federalista, a Guerra de Canudos, a oposição pesada dos partidários do Floriano, conspiração do próprio vice e até uma tentativa de assassinato. Mas, apesar de tudo, né, aquele 15 de novembro de 1894 foi um marco. Alguns historiadores, como o Pedro Calmon, eles apontam que foi no governo do Prudente de Moraes que a República, apesar dos trancos e barrancos ali, ela começou a se consolidar nas mãos dos civis, né, encerrando, pelo menos provisoriamente, a fase de transição dominada pelos militares. Foi também o que marca o começo da República Oligárquica, ou a República do Café com Leite, né, e também da política dos governadores, que com todos os seus problemas e tal, mas foi um passo decisivo para ficar um pouquinho longe do poder fardado. O José Murilo de Carvalho, no livro Os Bestializados, ele analisa muito bem essa república que nascia sem participação popular, controlada pelas elites e com os militares sempre ali do lado para fazer alguma coisa. A posse do Prudente, nesse contexto aí, ela foi um reflexo dessa república, tipo uma formalidade cumprida, mas sem entusiasmo popular e sempre sob a sombra da desconfiança dos militares. E aí, curtiram essa história da posse talvez a mais sensal da nossa república? O Prudente Moraes ele chegou, né, para ser presidente e foi recebido com flor murcha, chá de cadeira do antecessor. Ele teve que alugar um carro lá para ir para o próprio juramento. Essa história, né, ela mostra para a gente como que a transição do poder militar para o civil ela foi complicada, cheia de atrito e cheia de desconfiança. O Floriano, ele mesmo saindo de cena, ele deixou a sua marca de autoritarismo ali e sua sombra pairando sobre o novo governo. Mas, apesar da falta de glamour, a posse do Prudente ela foi um passo importante, né? Foi o início de um novo ciclo em que os civis
pelo menos as elites civis, elas assumiram de fato o comando do país, ainda que sob a vigilância constante dos militares e enfrentando crises enormes. Assim. E aí, o que vocês acharam dessa recepção calorosa que o Prudente teve? Acharam que o Floriano exagerou na birrinha? Comenta aí embaixo. Se você gostou de descobrir mais esse bastidor da nossa história, não esquece do like, de compartilhar com a galera aí que quiser, se inscrever para não perder os próximos vídeos. Valeu e até mais!